Faria Lima. O que vocês acham? Lula 2026? É o mais provável? Olha, acho que vontade ele tem, né? Inclusive já andou sinalizando. Agora, acho que também essa sinalização pode ser lida considerando outros aspectos. Primeiro deles, né? Um presidente no cargo que tem potencial para se reeleger é mais forte do que um presidente que já abdica da reeleição logo de cara. Então, também não seria muito inteligente por parte do Lula, nesse momento, não dizer que será eventualmente candidato à sua própria reeleição. É melhor manter isso como uma possibilidade, né? Porque aí, claro, ele se fortalece, sobretudo, vou voltar a esse ponto, se a economia crescer. Agora, se ele chegar, né, lá em 2026, já vai ter passado os 80 anos, e considerar que talvez seja o momento de pendurar essa chuteira, né, essa chuteira da política presidencial, embora a gente imagine que ele vai continuar fazendo política mesmo depois que deixar a presidência, seja lá quando for, né, bem, aí ele pode eventualmente facilitar a eleição do Haddad, sobretudo se for motivado isso por uma melhora econômica que começou a aparecer, precisamos ver se ela se sustenta, né? E, claro, por quê? Porque é o ministro da Economia, ministro da Fazenda. Se o ministro da Fazenda for candidato num cenário de economia pujante, e o Haddad, que já ganhou visibilidade nacional, acho que muita gente, como você colocou aí no começo da conversa do Nordeste, que achava que era o Andrade, e não, o Haddad já vai saber que se trata do Haddad, nessa nova eventual candidatura, tem grande potencial de se colocar. Hoje, eu diria que, dado esse possível cenário, é o nome também mais provável. Mas, de novo, vale o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Ainda estamos muito longe de 2026, né? Isso é especulação, né? Vai depender realmente, enfim, do que acontecer até lá, mas claro, o Haddad ainda tem uma vantagem em relação, por exemplo, ao Flávio Dino, que é outro ministro que aparece bastante e tal. Ele é do PT, né? E é o partido mais importante da coalizão de governo, é um partido que sempre tem candidato presidencial. É mais fácil ser candidato a presidente sendo do PT, e sendo, no caso, PT raiz, né, como é o caso do Haddad, que é fundador do partido. A Dilma nem era isso, é bom dizer, mas, enfim, foi apontada ali pelo Lula naquele momento, foi avalizada por ele, do que alguém que esteja num partido aliado, né? E aí acho que seria realmente mais difícil, né, entabular essa candidatura lá na frente. A ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Só chama atenção que o Lula mostra uma impaciência, todo dia ele está mostrando uma impaciência de quem se deu conta que 4 anos não vai ser suficiente para arrumar o Brasil. É isso. Aquele país que ele pensa e tudo assim, 4 anos, o estrago, o fato de perder 1 ou 2 anos aí para conseguir se desvencilhar das limitações da lei do teto e do Roberto Campos Neto, a dificuldade que está sendo montar essa base de apoio aí na Câmara, a questão dos militares, que ele continua... Ele tem aquele mesmo cuidado que ele tinha em 2003. Eu tenho que manter linha pacífica com militares, com o Congresso, aliás, militares, mídia e mercado. Esses 3 pontos ele continua dentro dessa mesma linha. Isso. O que, de um lado, digamos, pode ser a política do possível, aí, que permite alguns avanços na margem, aí, mas, digamos, outro dia estava conversando com o ex-ministro Brescia Pereira, lá, que ele faz 20 anos que ele tem a teoria da semi-estagnação, e vai ficar mais 20 anos essa teoria da semi... É interessante esse negócio, para a gente colocar o Lula no devido lugar, né? O Lula é um gigante, efetivamente. É um homem da paz, aí, é um diplomata, é uma figura pública internacional, mas ele não é o estadista naquele sentido clássico que a gente vê do estadista, o cara que muda o Estado. Talvez porque você tem lá o estadista, porque você tem todo o partido, os militares e o Partido Comunista atrás. Ele não tem aquele discurso capaz de mobilizar e romper com... Você tem hoje dogmas econômicos que são nítidos, aí, o livre fluxo de capitais, aí, essa política monetária do Banco Central, a taxa de juros, aí, você tem coisas óbvias que teriam que ser mudadas para realmente você ter um país aí com um projeto de industrialização. Agora, isso aí exigiria um rompimento, aí, um peito aí de investir contra esse sistema. Esse sistema é terrível, é terrível. Eu estou relendo aí Manuel Bonfim, que é meu guru, ele analisando aí o século XIX e o começo do século XX, é o mesmo modelo. É um Estado que você reserva para pagar empréstimo de banco
no caso lá, os Rothschild e tudo, e corta da saúde e educação. Isso ele falando lá atrás. Né? Então, digamos, o Lula ele vai ser consagrado como o cara que entendeu as limitações, digamos, de investir contra esse modelo especular, ou vai ser visto lá na frente como o grande sonhador que não conseguiu, que não teve a dimensão do estadista aí para romper com essa estagnação brasileira. Né? É um paísinho complicado, viu? Nossa Senhora, velho. Agora, dada a mediocridade geral, o Lula, obviamente, não tem paralelo na essencial, né? Não tem paralelo, né? Talvez Getúlio, JK, mas certamente da ditadura para cá, nada, né? Mas vamos pegar o Getúlio. O Getúlio, você tinha, na ocasião, um pensamento militar industrialista, até pela oposição com a Argentina. Era tão industrialista que esse pensamento militar, depois da Segunda Guerra, se alia aos americanos, hoje é uma subordinação rasteira aos americanos. Você vê, quando se alia aos americanos, derrubam o Vargas. O Adolfo Berli Júnior lá foi o cara que ajudou a derrubar o Vargas. Aí. Mas o Dutra, que veio com o caderninho dele, que dissipou, inclusive, as reservas cambiais e tudo, ele mantém a mesma ideia de segurança nacional. Ele que começa o programa de refinarias aqui. Então, digamos, você tinha ainda um pensamento militar e depois um pensamento estratégico que vem aí da área energética, vem da CEMIG e tudo que o Juscelino encampa, que isso se perdeu. Né? Os militares hoje é uma piada. O pensamento militar hoje aí é da boquinha, a partir da boquinha. Pensamento militar, você está sendo generoso, não, Agora, Cláudio Couto, voltando a esse ponto, você já imaginou, obviamente você que é o que se enfronha mais nessas, até pela profissão de cientista político, você já conseguiu imaginar o pós-Lula, a política pós-Lula? Olha, essa é uma boa especulação sobre o futuro também, né, Sérgio? Olha, acho que primeiro a gente precisa saber o que vai ser do próprio partido do Lula, né, do PT, né, porque é um partido que, tirando as duas eleições da Dilma, ali indicadas pelo Lula, e no primeiro caso, numa situação em que ele legalmente sequer seria candidato, porque não tinha como ser candidato a um terceiro mandato, né, em 2010, e aí o outro é a reeleição da presidente, né? Então é a candidata natural. Seria muito estranho alguém que está no cargo renunciar à candidatura. Isso prejudicaria até qualquer outra candidatura do partido naquele momento, mesmo que ela o fizesse. Eu estou falando isso porque volta e meia isso é especulado, né? Bem, ele foi o candidato sempre do PT, desde a primeira eleição presidencial direta em 89 até agora, né? Até essa última eleição. E ainda pode ser mais uma vez. Então a primeira coisa que o PT vai ter que resolver no pós-Lula é quem será a principal liderança nacional do partido. Daí, talvez, essa possibilidade de o Lula, na próxima eleição, e aí, dessa vez, eu acho que ele teria uma justificativa muito mais plausível, que é a questão da própria idade, para eventualmente não ser candidato, fazer a passagem de bastão. Que acho que essa é a grande questão no caso dele. Fazer a passagem de bastão e escolher, pelo menos naquele momento, um sucessor. Né? Porque um dos grandes problemas aí de partidos que tem uma grande liderança carismática, que tem força durante muito tempo, que carregam, inclusive, o partido, em grande medida, nas suas próprias costas, é como fazer a sucessão, essa transferência do carisma para outro. E aí me parece que, se esse governo for bem sucedido, esse terceiro governo Lula, fazer a passagem do bastão no momento de passagem pode ser uma escolha acertada, né? Dá mais certo. Acho que tem um momento de força muito importante desse ponto de vista. E aí, enfim, a gente passa a ter o próprio PT tendo condições de depois fazer a sucessão internamente. Acho muito pouco provável que qualquer que seja essa figura que venha depois do Lula tenha a mesma capacidade que ele de exercer esse tipo de liderança do partido. Vai ser importante receber dele essa delegação. Mas, a partir daí, o partido tem condições de se normalizar. E aí, o outro problema, eu diria, tem, num certo sentido, menos a ver com Lula e mais a ver com qual é a polarização que vai ser estabelecida com o PT, seja o PT com Lula, seja o PT sem Lula, né? Porque foi durante muito tempo, né? De 94 até 2014, a polarização com o PSDB, né? Foi lá em 89, na eleição inaugural, momentaneamente aquela com Collor, mas essa não conta. Acho que o que conta mesmo é de 2014, de 94 até 2014, né? E a gente não sabe o que vem ainda. É o bolsonarismo? Bem, sem Bolsonaro também. Né? É com a direita? Qual direita?
agrupada em algum partido, ou uma direita dispersa, fluida? Você vê que a gente ficou especulando aqui agora há pouco sobre quem poderia ser o sucessor do Bolsonaro, e ficamos falando de vários nomes que, veja, sequer pertencem, exceção feita ao caso da Michelle, ao partido do Bolsonaro, ao atual partido do Bolsonaro, PL. Então é preciso saber se essa polarização ela vai se dar de forma mais organizada, estruturada num partido. Com o PSDB ocorria estruturada num partido. Partido que virou pó, né? Aquele PSDB que foi fundado lá ainda durante a Constituinte, já não existe mais há muito tempo, né? E esse que tem aí não serve para muita coisa, e não vai ser ele que vai polarizar. Agora, não tem nenhum outro partido que consiga desempenhar essa condição de contraponto do PT de forma estruturada, de forma organizada. Talvez o PL esteja tentando se fazer isso como um partido dessa direita radical, né? Se não da extrema-direita em grande parte. Mas tem sucessor? Né? Tem alguém que vai encampar esse processo? A gente também não sabe. Pode ser o Eduardo, pode ser figuras desse tipo, mas até agora é tudo mera especulação.